Senhor Jesus, pode se assentar. Com a graça de Deus, vamos aprender mais um pouco da palavra, amém, irmãos? Há uma presença de Deus em nosso meio, você crê nisso? Ele habita em meio aos louvores, adore a Deus, sempre esteja disponível ao Senhor e Ele sempre vai lhe ajudar, amém? Você já tem o estudo em mãos? Se você não tem o estudo, peço que os obreiros levam para você. Se você já tem o estudo, já esteja preparado, assim bem como você que está em casa acompanhando a gente no culto online ou através também da rede social do YouTube, você também é muito bem-vindo a participar com a gente desta mensagem diariamente. Você pode acompanhar nas redes sociais, você pode também estar toda quarta-feira com a gente, 9, 14 e 19h30 horas na igreja, aqui na rua Silveira Martins, 44. Os irmãos podem todos se assentar também, pode se assentar, vamos dar atenção à palavra de Deus aqui. Como sempre fazemos neste estudo, relacionado à oração do Pai Nosso, nós começamos fazendo a leitura propriamente do que Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13. Vamos ler? Se você está com a Bíblia aberta, você já pode ler com a Bíblia aberta. Caso não, você está com o estudo do lado esquerdo da sua folha de estudo, nós podemos fazer essa leitura juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos direto ao estudo, Hoje vamos falar na oitava parte deste estudo de 12. De 12 estudos, este é o oitavo estudo que tem por tema: perdoa-nos as nossas dívidas. Vamos lá. Quem possui dívidas diante de Deus precisa obter o perdão de todas elas. A palavra de Deus é clara em nos informar que, após o pecado de Adão, a natureza humana passou a ser pecadora. Com isso, toda a humanidade ficou desapossada da glória de Deus. Como que eu identifico isso nesse texto? Versículo de 23 do capítulo 3 de Romanos: porque todos pecaram e destituídos... Vamos lá, gente, com força aí, tomaram café antes de vir para a igreja? Vamos lá. Porque todos pecaram... Romanos 3, 23. Então, assim, irmãos, quando nós nascemos nessa vida carnal, quando nós nascemos, nós já fomos nascidos no pecado. A Bíblia fala que Adão e Eva, eles cometeram o pecado, sendo estes, pensando, existiram 3 seres humanos que viveram e não tiveram pecados, que foi Adão e Eva. Antes de pecarem, eles não sabiam, não tinha a natureza da morte do pecado. Amém? E o outro era Jesus, que viveu como homem em todo o período da sua vida e não cometeu pecados. Ele não teve pecado. Então, Adão e Eva, desde que eles cometeram pecado, a natureza da morte do pecado nasceu no ser humano. Então, todo ser humano já nasce no pecado, porque a carne do homem já nasce já com esses fragmentos do pecado. Mas nós precisamos entender, por mais que todos nós estivéssemos destituídos dessa glória de Deus, se nós reconhecemos tal dívida que temos, nós então conseguimos reconciliar e pagar o que devemos. Agora, aquilo que vamos pagar não é aquela cédula de pagamento como a gente paga no mercado para fazer compra. Por quê? Este pagamento, por mais que você reconheça o seu pecado, por mais que você esteja arrependido dele, você por si só não consegue se auto-perdoar. Amém? Não tem gente que fala, se perdoa a si mesmo. Já viu esse negócio aí? Não existe esse perdão. Lembre que o pecado, ele sempre gera um grande problema para o ser humano.
Qual é o problema? A Bíblia fala que o pecado do homem, o pecado do ser humano, afasta ele. Vamos lá, isso, o pecado afasta a gente de Deus. E se estamos afastados de Deus, estamos distante da glória do Senhor. Estamos distantes de viver na bênção de Deus. Então, quando nós entendemos que somos endividados pelo pecado, nós temos que entender que temos que pagar por eles. E como nós, por si só, não podemos pagar, aí o Senhor Deus enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz, ressuscitar, derramando todo o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Já tem algumas semanas que eu falo, lembrando que Adão, quando houve o pecado de Adão e Eva, vocês devem se lembrar, até mais cedo o pastor Fernando recordou na mensagem que ele falava do seminário da família, que havia-se feito os homens, né, Adão e Eva, constituíram para eles folhas para poder tapar a nudez deles. Mas aí o Senhor, sabendo que o homem não consegue resolver o pecado dele, aí Deus foi lá e matou um animal, tirou a pele dele e aí sim preparou roupas, no caso que foi o sacrifício. O sangue foi derramado para perdão, que Adão e Eva pudessem continuar a vida. Amém, irmãos? Então, quando nós entendemos que estamos endividados, nós temos que pagar. Vamos fazer um exemplo mais fácil. Quem já teve dívida? Dívida é aquilo que você não pagou, tá? Chegou a data, você não pagou, você não teve dinheiro, você ficou endividado. Se tem vergonha, não precisa falar. Mas já teve endividado alguma vez? Eu vou levantar minha mão. Já teve endividado? É triste falar assim, mas estar endividado é algo terrível. Quem já esteve endividado pode falar o adjetivo de como você ficou quando você estava endividado. Eu vou falar assim, preocupado. Eu começo. Você? Triste. É triste. Mais alguém? Hã? Angustiado, o irmão falou ao mesmo tempo. Mais alguém? Desanimado. Que mais? Preocupado. E aqui tantos adjetivos a gente pode encontrar. Mas vamos entender, estar endividado, tem-se a parte daquele que está devendo e a parte daquele que quer cobrar. Se você está devendo e reconhece sua dívida, pensando nas coisas humanas, você vai no banco, você parcela, você faz alguma coisa, dá um jeito, mas você não quer teu nome sujo. Se nas coisas naturais nós não queremos estar sujos, imagine nas coisas espirituais. Então, eu conheço uma pessoa, minha esposa vai saber quem é. Eu conheço uma pessoa que ela fala assim, eu não gosto de dever um centavo para ninguém. Quem já falou isso? Não devo um centavo, né? Nem mais, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que nós devemos somente o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Então, você tem uma dívida a pagar comigo. Qual dívida é? Foi que amor mais xoxo esse aí, irmão? Você tem uma dívida comigo. Qual que é a dívida? O amor, e assim bem como eu com você. Então, essa dívida, ela é pagável. Mas a dívida acerca do pecado, acerca das falhas minhas, só Jesus pode pagar. Aliás, ele pagou para aqueles que já creem que ele pagou. Mas para aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus, que não desceram as águas, que não se batizaram, que não tomaram a decisão de deixar a vida errada para trás, essa dívida ainda está a ser paga. Então, quando você assume, quando algum familiar nosso aceita Jesus, que essa pessoa desce as águas, se arrependendo dos seus pecados, aquela dívida é o quê, irmão? Cancelada, acabou, foi paga aquela dívida. Diga graças a Deus. Então, o homem desde sempre tem a concepção do pecado. Não há homem que não tenha pecado. Amém? Não há ser humano que não peque. Vamos falar mais que a gente vai entender. Segundo parágrafo. Todos pecamos em um momento ou outro da nossa vida. Por isso, Jesus nos ensina a confessar os nossos pecados, para que fique diante de Deus a certeza de que não queremos continuar nesta prática, seja ela qual for. Como que a gente faz isso? O que encobre as suas transgressões não prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Então veja que o texto refere-se em confessar e deixar. Porque eu posso confessar o pecado e continuar pecando, sim ou não?
Eu posso confessar, falar que fiz errado, eu errei, desculpa, mas continuar errando. Então, por isso nós temos que ter essa concepção. Quando eu entendo da natureza, da raiz do pecado que é viva dentro do ser humano, nós temos que entender que a palavra de Deus me deu a clareza de entender que eu preciso sempre me assentar a Ele e pedir perdão dos meus pecados. Eu tenho que me acertar com o Senhor. Quando falo dessa maneira, trazendo essa menção para o culto da família, como, por exemplo, poderemos orar a Deus se nós não estamos em Deus? Deus, em nome de Jesus, abençoe minha família, abençoe o meu filho que está sendo ameaçado, abençoe minha filha, abençoe meu casamento que está indo de mal a pior, mas sendo que o condutor daquele problema sou eu. Nós temos que ter essa convicção. Erramos, pecamos, devemos nos acertar com Deus. Por isso que Ele pede que nós venhamos fazer o quê? Abra teu coração, para que quando você abrir teu coração, você prospere. Prosperar é só financeiramente? Não, prosperar é você colocar a mão em algo e dar certo. Você fazer uma oração pela tua família ser abençoada. Você clamar a Deus por um familiar teu que está perdido, um irmão que seja, alguém talvez de perto ou distante, mas aquela oração ter poder. Diz a palavra de Deus em Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se vocês têm andado em justiça diante de Deus, quando você clamar a Deus, Deus vai ouvir você. Deus vai ouvir seu clamor acerca da tua mãe, acerca do teu pai, acerca dos teus irmãos. Às vezes, eu me preocupo quando algumas pessoas demonstram um certo desprezo para a palavra, porque nós não sabemos quando seremos pegos de surpresa. Irmão, ninguém sabe o dia mau que pode surgir na nossa vida. Irmãos, eu desejo que nunca você passe por um dia mau, amém? Mas é quase inevitável você não passar por um dia mau. Se você quer levar uma vida séria com Deus, de santidade, os dias maus é natural que eles venham acontecer. A diferença é como você se porta nos dias ruins, como que você deixa a situação acontecer. Então, quando você tem algo a tratar, você tem dívida com Deus, se acerte. Confesse as tuas transgressões e Ele vai fazer seu caminho prosperar. Ele vai fazer seu caminho ser abençoado. Terceiro parágrafo. Quando pecarmos diante do Senhor, devemos imediatamente ir a Ele, através da oração, e confessá-lo, a fim de que recebamos o imediato perdão e fechemos todas e quaisquer portas que o inimigo esteja preparando contra nós. Como que se faz isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Qual que é o momento certo para se arrepender de um pecado? Na hora. Vamos falar a verdade, quem pecou e na hora viu que pecou? Na hora, pastor, eu fiz uma coisa que não devia. Eu sou casado, né? Você tem a minha esposa, tem meus filhos. Eu já tive inúmeras vezes. Ela é prova, ela está aqui dentro comigo para me apoiar se eu estou falando alguma mentira. Eu sempre que estou errado, eu já fiz isso várias vezes. Quando eu falo porque é uma prática que eu adquiri e entendo que tem que ser feita. Eu não subo no altar da igreja se eu tiver brigado com a minha mulher. Quem sabia que o marido e a mulher, se estiver brigado, Deus não ouve você? Já sabia? Está lá em 1 de Pedro. Se você estiver enfadado, com raiva, com ódio do teu marido, da tua esposa, Deus não ouve tua oração. Já pensou o pastor, Deus, abençoe toda essa igreja, eu estou num pé de guerra com a minha mulher? Vai dar certo esse negócio? Eu posso fazer uma coisa muito bonita aqui, mas para Deus não vai ter mudado? Porque o meu coração que é o importante. É aquilo que está dentro do coração. Já tive que várias vezes, né? Porque mulher não pede desculpa. Eu tive que pedir perdão várias vezes. Brincadeira. A irmã Vanessa já está com pedra, já. Né? Mas brincadeiras à parte, tem que se haver o perdão. Tem que se haver o cuidado. Que nós falhamos, às vezes, com palavras. Já falou com palavras? Você falou uma coisa e falou, nossa, o que eu falei? Que besteira que eu falei, eu não devia ter falado isso. E às vezes você tenta retratar na hora, piora. Não é verdade? Mas, desculpa, eu acho que eu me equivoquei nas palavras, não deveria ter falado, só que depois que saiu, já pecou. Já não tem mais como voltar para dentro, não é verdade? Minha mãe me falava para mim, o que você falou não volta para dentro.
né? Então a gente tem que ter um cuidado de entender que quando pecamos, por mais difícil que seja retratar-se, nós temos uma palavra que diz: se você confessar, ele é fiel. Glória a Deus, você aprendeu para perdoar. Você pode falhar. Gente, isso aqui não é uma arma para você usar a seu favor, tá? Não é uma arma para você usar a seu favor. Isso aqui é uma ferramenta para não te deixar perdido, para não te deixar em pecado, para não te deixar você sem contato com Deus. Quando nós falamos disso, vou falar da diferença agora para ficar mais fácil. Quarto parágrafo. Ninguém pode afirmar que não peca, que está isenta de pecado. É ou não é verdade? Você já viu gente que se acha mais santo que a própria palavra de Deus, que o próprio santo Senhor Jesus? Tem gente que se acha muito santa. Tem gente que acha que é mais santo que a própria santidade. Tem gente que acha que, parece que é o próprio Deus. Claro que há algumas pessoas, por entenderem mais, muitas vezes ela vai ter mais argumentos, ela vai ter mais aconselhamentos para lhe dar acerca da palavra, amém? Acerca da palavra. Mas tem gente que ela quer abrir tua cabeça e pôr a Bíblia dentro. Vai resolver isso? Irmão, é igual escola. Se você vai para a escola e você não quer aprender, o professor pode fazer o que ela quiser. Pô, você vai fazer assim, fazer assado, assim é mais fácil. Você não pega. A gente tem que ter o prazer no coração também, amém, gente? Nós temos que querer fazer também. Então, quer dizer, todos pecam e ninguém pode se achar isento. Mas olha para mim aqui, faz assim, ó, faz assim, ó, faz assim, faz assim, igual eu assim, ó. Faz, gente. Assim, ó, o teu pecado é maior que o meu. Eu digo assim, quando você aponta um dedo para mim, tem 3 para você. Né? Ó, aqui, ó, né? Que isso significa? Que a maioria das vezes nós estamos sempre errados. Então, nós temos que entender, não que a gente não possa também impor a verdade da palavra. Amém, irmãos? Mas não use a palavra da verdade para fazer uma coisa que você quer. Tem gente que usa a palavra em seu favor para se beneficiar. Quer ver um benefício? Você vai na igreja de crente, viu? Mas toma só uma cervejinha com a gente aqui. Ó, a pessoa nunca nem sequer abriu a Bíblia, mas ela escutou falar assim, ó, diz que só pode beber, mas não pode embriagar. É um versículo isso? É um versículo, irmão. A Bíblia fala que nós não podemos nos embriagar. Só que a pergunta é, se eu sei que se eu beber, eu vou me embriagar, eu vou beber esse trem aqui? Eu não vou. Espera aí, pastor, mas parece que o senhor está dizendo que beber é pecado? Não estou falando que beber é pecado. Vou perguntar uma coisa para você. Quem dirige aqui? Olha a sabedoria de Deus. Você, pela polícia, se ele encontrar uma pessoa com 0,00001, não sei o que, ml de profundidade de álcool. Você viu que até esses dias estava saindo não sei se é verdade, vi no Instagram esse negócio aí, o pessoal mandou para mim, que até no pão tem álcool. Você viu esse negócio? Se bater no bafômetro, a pessoa vai presa. Por que será que é tão rigoroso o negócio? Será que é porque é uma coisa tão séria? Será que é uma coisa que tira o senso da pessoa? Será que aquilo que tira a justiça, o senso de você julgar a maneira correta, falar a coisa certa, é uma coisa boa para mim? Então aquilo se torna o que para mim? Um pecado. Tudo que me faz eu perder aquilo que é correto, o senso. Eu tenho um amigo que fala assim, pastor, meu avô, ele foi dono de metade de Pato Branco. E eu falei, sério? Ele foi metade de Pato Branco, era do meu avô. Ele veio do Rio Grande para cá e não sei o quê. Eu falei, puxa, que legal. E por que você não tem nada? E ele falou assim, pastor, porque meu avô ele ia para o bar, para a bodega, ele tomava umas pingas lá, aí ele trocava metade das terras que ele tinha por uma gaita. Sabe ali onde está ali o pessoal, não vou argumentar, sabe, mas assim, aquele pedaço que pega do Center Norte ali, tudo aquele pedaço lá para cima, isso, sei lá, 200 anos atrás, era da família desse irmão. Aí eu falei, pastor, não ficou nada, porque trocar tudo por gaita. Quer dizer, a pessoa se embriagava, se perdia. Você entende, irmão, que, não, pastor, mas é que eu tenho consciência. O dia que você não tiver consciência, você se perde na pinga. Então, por isso que, para nós, bebida é pecado. Quando alguém perguntar para você bebida é pecado, o que você vai falar? Para mim é, porque é uma coisa que está agindo contra a palavra. Fere a palavra de Deus. Se a Bíblia fala que vai ferir o templo do Espírito Santo, então também não quero para mim. Deu para entender? Mas na Bíblia não fala que não pode fumar. Aí eu já não vou nem aumentar, que você já entendeu, né? Está bem claro aqui esse estudo. Não é o propósito de hoje. Mas às vezes tem pessoas que ela se acha tão santa que ela usa até versículos para poder colocar um gancho para o pecado
para o pecado dela. Não, pastor, mas o senhor tem que entender, olha só, a Bíblia fala que Moisés casou com uma mulher cuxita, só que a Bíblia diz que Deus defendeu Moisés. Deus protegeu Moisés, amém, irmãos? Agora eu vou perguntar para um de vocês aí, será que Deus falou, não mexe com você não, não mexe com ele não. Em voz audível, Deus falou. Deus falou com Arão e Miriam. Quem mandou vocês falar do Moisés? Se o Moisés é meu, diga amém. Pergunta, essa voz era audível? Sim ou não? Moisés, quando estava sendo caluniado pela irmã e pelo irmão, Deus falou, vocês pensam que sabem alguma coisa? Moisés é meu. Diga graças a Deus. Então, vamos chegar a um nível maior de entendimento para poder usar versículos para você. A Bíblia fala que nós temos que ter equidade. Você tem que saber o que você está fazendo. Amém, irmãos? Vamos voltar? Quarto parágrafo ainda, né? Quando pecarmos diante do Senhor, devemos, quinto, né? Ninguém pode afirmar que não peca, que está isento de pecado. Devemos entender que há uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. Tem diferença, gente? Todos pecamos, porém não podemos viver na prática do pecado. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos, então, vamos pensar assim, ó, quem que é o culpado da morte? O pecado, o culpado, segundo o livro, o versículo que a gente acabou de ler, o culpado da morte no mundo é o pecado. O culpado do pecado, Adão, quando chegar no céu você resolve com ele. É verdade. Brincadeira, não é para você brigar com Adão, não. Mas a intenção é para a gente entender. O pecado que é gerado, gera um tipo de morte na gente. Irmão, quando a pessoa está vivendo no pecado, ela não tem prazer de nada. Ela não tem prazer de viver. Ela não tem prazer de orar, não tem prazer de vir para a igreja. Ela não tem prazer nas coisas, porque o pecado está dominando ela. Veja até na primeira parte do texto aqui, da segunda parte, a primeira a gente já falou, que ali, ó, nós podemos, há uma diferença entre pecar e viver na prática do pecado. O que nós lemos no parágrafo anterior? Se pecarmos, o que temos que fazer na hora? No mesmo segundo, se arrepender. Agora, há uma diferença em você pecar e se arrepender e pecar e continuar no pecado. O que é o continuar no pecado? É a pessoa continuar achando que está ilesa. Não, isso aqui não é problema. Isso aqui não é uma coisa que... Deus não vai ficar bravo comigo porque eu tenho 2 namoradas. Você entendeu? Ó, as orelhinhas em pé aí, viu? A Bíblia fala, marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Mas pastor, Deus me fez eu de um jeito que eu tenho que ter 3 mulheres. Você não consegue cuidar de uma, irmão. Às vezes você já fica apurrinhado, bravo, né? Como fala o pessoal do Nordeste, já fica meio pé da vida com uma mulher só, mas se tivesse mais de uma. Estou usando linguagem simples aqui, você entende o que eu estou te falando. Então, às vezes, tem pessoas que ela usa argumentos, mas a Bíblia fala que Salomão tinha 700 mulheres. Você sabia que na época de Salomão, que se ele poderia, como teve tantas mulheres, a Bíblia chega a falar que para que ele pudesse ter aquelas mulheres, tinha que cuidar de todas elas. Tua mulher vai no salão uma vez por ano, você fica bravo, imagina te pagar 700 cabelos. Né? A mesma coisa, se você pensa que não é uma perversão, se você olhar, não, mas Salomão teve um monte de mulher, a Bíblia é cheia de gente que teve um monte de mulher, tá bom então. Veja o que aconteceu com Salomão no fim da vida dele. Ele teve 700 mulheres, 300 concubinas. O missionário que fala que se ele tivesse que se deitar com uma mulher por dia, ia ver uma mulher hoje só daqui 3 anos de novo. Já pensou que tristeza uma coisa dessa? Que perversão ficou esse homem? Que ele conseguiu entregar-se àquelas mulheres a ponto que seu coração foi roubado. A Bíblia fala no final da história de Salomão, que a Bíblia diz que ele começou até mesmo servir sacrifícios aos demônios que as mulheres serviam. Mas pastor, ele pecou, podia se arrepender? Sim ou não? Davi pecou? Se arrependeu? Deus perdoou? Mudou. Mas por que não o filho? Eu creio que Salomão foi salvo, que Salomão se arrependeu. Mas por que não o filho mudou? Por que o filho não tem aquela destreza que teve o pai de ir para a presença de Deus? Entenda, tem pessoas que ela peca e ela acha que aquilo está tudo? Não tem nada a ver. Deus não vai ficar bravo comigo.
Se a minha mulher não gosta de mim, se a minha mulher, vou falar uma linguagem bem alta aqui, se a minha mulher não me olha de noite, eu também tenho o direito de fazer o que eu quero. Espera aí, mas você já procurou saber o que está acontecendo? Será que talvez não é por causa da brutalidade da vossa excelência? Entendedores entenderão, amém? Então a gente tem que ter cuidado. Veja que algumas pessoas, elas usam essa ferramenta poderosa que é a palavra, para poder colocar a culpa em alguém. Para poder falar, não, a palavra está certa, eu estou certo igual a palavra. Minha esposa vai lembrar disso, tem uns 15 anos isso ou mais. 15, mais ou menos isso. A Bia vai fazer 14, 15, vai 14 anos tem isso, 13. 14. Eu me lembro que tinha um amigo, logo que eu me batizei, aceitei Jesus, que trabalhava comigo. E passou um tempo assim que todos viam que eu já não queria mais sair, não queria mais bagunçar, estava mudando a minha vida. E ele batia na minha casa. Na época não tinha celular como hoje, né? Tinha, mas não era de crédito tão fácil, era mais caro. Lembra que era caro para ter crédito? E ele ia lá em casa. Ô, Jefinho, ele me chamava de Jefão. Jefão, como é que você está? Né? Os outros me chamam de Jefinho, me chamavam de Jefão. Ô, Jefão, como é que você está? Não sei o quê. Falei, tudo bem, rapaz, viu? Seguinte, vamos tomar uma Sub-Zero hoje? Vocês deram risada, vocês conhecem, né? Vamos tomar um negócio hoje? E eu falo, não, rapaz, eu estou na igreja agora, né? Aquele início da fé, eu nem entendia muito. Não, rapaz, mas a Bíblia fala que você pode beber, mas não pode ficar bêbado. É só beber e quando você vê que fica bêbado, você para. Eu falei, então vamos. Irmão, às vezes nós somos pegos na ingenuidade e às vezes no desejo da carne. A carne é pecadora. A carne vai desejar aquilo. Irmão, a carne sempre vai pender para onde, irmão? Para o espírito ou para o pecado? O próprio Senhor nos ensinou pelo Paulo, lá na carta de Gálatas, há uma guerra entre a carne e o espírito. E essa carnalidade, ela quer fazer que tudo que você aprende de Deus fique esquecido. Perceba para você ver, irmão, se você escutar qualquer porcaria do mundo, você lembra. Agora, para lembrar um versículo, meu Deus, como que é mesmo que o pastor pregou? Como é que é a palavra mesmo? Porque a carne guarda o que não presta. O que é bom, a carne não guarda. O que é bom, meu irmão, só fica no Espírito. O que é bom está anelado ao Espírito de Deus em você. Por isso que nós temos que alimentar sempre o Espírito, para que nunca a gente venha usar até mesmo a palavra para poder falar, não, Senhor, eu estou certo, ai que bom. Irmãos, tenha cuidado, tenha zelo para que a palavra sempre se cumpra na tua vida. Amém? Vamos voltar aqui? Já lemos Romanos 5, o último parágrafo lá embaixo. Só houve um que não pecou em toda a sua estadia neste mundo, Jesus Cristo, como homem. Ele não só terminou a carreira perfeito, como perfeito do início ao fim. Jesus, o grande sumo sacerdote, veio ao mundo e fez o que não fora feito por Adão. Ou seja, permaneceu. Lembra que eu comentei mais cedo? Adão poderia ter vivido sem pecado? Ele podia. Eu e você não teríamos como, porque nascemos nessa natureza pecaminosa. Mas Adão poderia ter vivido sem pecado, assim como Jesus. Então você veja, podemos julgar o Adão? Podemos julgar o Adão? Se fosse você no lugar do Adão? Se fosse a senhora no lugar da Eva? Pastor, eu tinha comido umas 3 maçãs. Uma só não. Brincadeiras à parte, era o fruto. Mas a gente tem que entender, irmãos, que às vezes nós temos essa figura pré-julgadora. O que nós estamos orando no Pai Nosso hoje? Perdoa a minha dívida. Perdoa o meu pecado. Perdoa a minha falha. Então nós temos que ter essa característica de compreender. Quem não tem pecado é Jesus. E é nele que nós temos que nos espelhar. É nele que temos que olhar. É para ele que nós temos que estar fitos os nossos olhos. Continuando. Feito por Adão, ou seja, permaneceu sem pecado, a fim de que, com sua morte e sangue justo derramado, pagasse pelo pecado de todos, e na forma de homem ainda vencesse a morte. Irmão, quando Jesus está pregado na cruz, isso aqui é demais, isso aqui é espetacular. Qual foram as últimas palavras de Jesus, você se lembra? Vamos lá. Está consumado? Antes dessa, Jesus fala assim, olha para o céu, Pai, por que me abandonaste?
Você veja que momentos antes, Jesus tem outra frase que ele fala, que ele diz assim, Senhor, ele olha para baixo, pregado, derramando seu sangue, pregado na cruz, sofrendo, ele olha para baixo e ele faz o quê? Amaldiçoa tudo esses pecadores, esses miseráveis. Como que ele faz? Perdoa esse povo, porque eles não sabem o que fazem. Até esse momento ele não... Irmão, quem no lugar de Jesus estaria se conjurando? Seja sincero. Ah, pastor, como é que me prega na cruz? Eu não vou falar nada. Eu, no mínimo, ia desejar que ele morresse. O mínimo. Ou talvez dar o troco, descer da cruz e dar umas pancadas nele. Mas Jesus, ele termina sem pecado. Agora, o único momento que há um desespero em Jesus, o único momento que há uma tristeza em Jesus, é a hora que ele fala, Pai, por que me abandonaste? Quer dizer, naquela hora ele venceu o pecado. Ele passou todos os 33 anos de sua vida e de existência humana, pensando como homem, pensando assim na vida carnal, ele não teve um pecado. Na cruz pregado, ele não pecou, que podia ter esconjurado aquele povo. Lembra que o Pedro falou, Senhor, quer que mandemos que desça fogo e consuma esses homens? Lembra disso? O Pedro era enérgico, o cara que resolvia as coisas na pancada. Jesus podia ter resolvido na pancada, agora não podia. Ele é Deus, irmão. Ó Senhor, manda raio aqui, que queima todos esses pecadores aqui, deixa só a Maria, os discípulos, até os que estão desviadinhos ali, deixa eles ficar para se converter. Mas ele fala, não, perdoa a todos. Perdoa a todos eles, porque eles estão fazendo algo sem consciência. O pecado, muitas vezes, ele acontece sem a nossa consciência estar sã. Irmão, ninguém em sã consciência vai fazer o quê, irmão? Vai matar a si mesmo. Quer ver uma coisa? Você já leu na Bíblia que diz assim, ame ao teu próximo como? É um dos primeiros mandamentos mais importantes da vida. Quando você está com raiva de alguém, com ódio de alguém, você está com raiva de você mesmo. É a mesma coisa de você lá no espelho e falar, mas eu te odeio. Né? Eu te odeio, eu quero que você morra. Quando você está com ódio de alguém, você está com raiva, com mágoa de alguém, você está amaldiçoando a si mesmo. Então Jesus, irmão, ele não pecou em nada. Agora, quando ele entrega o Espírito ao Senhor, naquela hora ele venceu a morte. Qual morte? O pecado. O pecado perdeu ali o poder sobre nós, amém? Hoje nós podemos andar em santidade longe do pecado? Podemos ou não podemos? Podemos. Hoje nós temos um sumo sacerdote. Ele disse, eu vou partir, mas envio para vocês um consolador. A hora que a tentação for muito forte, quem que vem te ajudar? Hã? Quando a tentação está grande, quem vem ajudar? Quem já foi avisado assim, não fala. Não faz. Já foi avisado assim pelo Espírito Santo? Você está... Não faz, filho, não faz. Lembra que o pastor pregou domingo? Quem já foi lembrado assim já? Já foi lembrado? Lembra que o pastor pregou? Lembra que ele falou? É para isso. Lembra daquela mensagem? Lembra que eu falei com você? O Espírito Santo vai te alertar, ele vai lembrar você. Então entenda, irmão, a morte, a natureza do pecado está morta, desde que nós andemos em santidade. Estar em santidade, lembra que eu falava algumas semanas atrás, santificado seja o seu nome, para santificar o nome do Senhor eu tenho que viver em santidade. Não posso exaltar o nome do Senhor em santidade se eu não sou santo. É ou não é verdade? Para engrandecer o Senhor eu tenho que também estar também com o mesmo projeto e propósito que Ele tem. Amém? Vamos terminar? Depois do ponto ali. Ele riscou a cédula que continha a nossa condenação e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele tinha esse lastro conquistado por sua fidelidade a Deus até a morte e morte de cruz. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e retenhamos firmemente o quê? A nossa confissão. Nunca deixe de confessar a palavra, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas em nada pecou, ele sem pecado. Então, quer dizer, esse sumo sacerdote é o sacerdote que nos ensinou. Ele foi tentado em tudo e ele pode nos ajudar. Ele nos ajuda a passar por toda tentação, por toda situação que queira promover a minha vida um pecado. Esse sacerdote pode me ajudar. Quem é ele?
Jesus. Então, quando eu vou fazer a minha oração, para que eu tenha êxito nessa oração, eu tenho que entender que as minhas dívidas precisam estar pagas. Tenho que estar com as dívidas pagas. Você entendeu o que são as dívidas? É o nosso pecado. Eu estou orando todo dia e não resolve. Está devendo a Deus? Está devendo? Tem algo errado? Vai se acertar. Tome uma decisão. Uma das coisas que nós temos que guardar, lá no finalzinho do estudo, em vermelho, lá na última linha, lá embaixo, Tiago 4,17 fala: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então, nós temos que anunciar essa mensagem aqui, preste atenção que é bem rapidinho. Essa mensagem é uma mensagem de você tirar cópia dela e entregar para pessoas que você ama que não conhecem Jesus. É a típica mensagem que pode tirar um pecador do fundo do poço. Amém, irmãos? Verdade. Olha, lê isso aqui, viu, mas eu não entendi nada. Eu posso te explicar? Você conseguiria pregar isso aqui? Tem alguma dificuldade na leitura? Muito simples. Deixa eu explicar para você. Você sabia que por mais que você tenha feito muita coisa errada, se você se arrepender, você pode ser perdoado? Irmão, quem não se interessa em ser perdoado e pagar a conta? Quem não se interessa em ter alguém que pague as suas contas? Vamos pensar que eu devo 15 mil. E eu olho para vocês e cada um de vocês quer me dar R$1.000 para pagar as contas. Só 3. Vou ficar endividado. Você viu como que não dá para pagar a conta de ninguém? Cada um paga a sua, né? Você entende o que eu quero dizer? Irmãos, compreenda que há muitas pessoas que elas não entendem que pode ser perdoada. Elas não entendem que pode voltar a ter uma consciência limpa, pode estar em paz novamente. Mas ela precisa ser perdoada. E não se esqueça, só Jesus pode perdoar. Homem algum perdoa. Homem nenhum tem essa capacidade de perdoar pecados de pessoas, a não ser o que a Bíblia fala: a oração de um justo pode muito seus efeitos, e até mesmo orar para aqueles que estejam em pecado e sejam perdoados, desde que a pessoa em pecado também esteja disposta a ser perdoada, porque Deus olha para onde? Ai, Deus, perdoa o meu filho. Eu já contei isso aqui para vocês. Teve uma igreja que passei, igreja nossa, Igreja da Graça, eu conheço a Igreja da Graça, e eu estive tratando de uma família. Uma senhora, eu lembro, muito querida, ela ajudava muito na obra de Deus. Ela ia na boca de fumo buscar droga para o filho dela. E ela tinha vergonha de me contar. Às vezes, até as filhas falavam: pastor, a mãe não está. Pesquisa o que a mãe está fazendo. Eu falo: mas por quê? Que é que falo assim? A Dani vai lembrar disso. Até o dia que eu descobri. Uma senhora de 70 e tantos anos ia na boca de fumo buscar droga para o filho e não sair de casa. Você acha que ela estava resolvendo o pecado do filho dela? Ela estava pecando para tentar fazer o quê? O filho ser perdoado, para tentar ajudar o filho. Resolve alguma coisa, irmão? Temos que entender a palavra. Claro que ninguém quer ver um filho perdido, ninguém quer ver um filho, uma filha caída, mas nós temos que compreender que eu não posso ser conivente com o pecado alheio. Eu não posso estar no pecado, mas também não posso aceitar o pecado alheio como se aquilo fosse algo normal para mim. Quem entendeu, diga amém. Tomemos cuidado, vamos até as pessoas que nós amamos. Como eu falei, tira cópia disso aqui, tira cópia desse estudo e leva até as pessoas. Você já viu, irmão, é quase impossível a pessoa não deixar. Irmão, em todo lugar as pessoas falam do Pai Nosso. Todo lugar. Não tem religião que não fala do Pai Nosso. Até as que mexem com os negócios estranhos falam do Pai Nosso. Viu? Deixa eu mostrar um negócio do Pai Nosso. Do Pai Nosso? Aí você fala para ela: está aqui. Jesus fala assim, 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 e ali você pode ganhar uma alma. Amém, Jesus? Então, vamos pleitear essa causa. Vamos lutar pela causa da família. Vamos entender, irmão, que para orar pela família, eu tenho que estar, o quê, irmão? Com as dívidas pagas, limpo, em nome de Jesus. Vamos orar? Está com o pedido da família? Vamos fazer a oração da família, a igreja de joelhos e a família de pé. Irmãos, Deus tem feito grandes milagres através dessa oração. Amém, queridos? E eu quero que você conte seu testemunho também. Então, quando nós formos orar, podemos orar da boca para